Todo mundo sabe que animação não é só pra criança. O que é ótimo, né? Parece que o mundo tá finalmente evoluindo. Mas não dá pra negar que o desenho animado ainda encontra muitas barreiras por esse mundão afora, né? Principalmente com aquela galera que diz que não é exatamente cinema. O que também tá intimamente ligado, né, com a associação da animação como coisa de criança. Nesses devaneios que eu tenho, eu acho engraçado pensar por que a animação começou a ser tratada como algo infantil. A gente sabe que a culpa é do rato. O que ele representa, é claro. Mas a origem dessa aventura ainda é curiosa. O desenho animado ele surgiu porque o ser humano ama se sentir um deus. Isso vale pra arte como um todo, mas no caso da animação eu falo sobre dar movimento a algo que naturalmente não possui uma alma, sabe? Não alma no sentido religioso, mas como estopim da existência. Assim como live action, né, a animação é caracterizada por uma sequência de imagens que geram a ilusão de movimento. E isso tem origem muito antiga, né? A gente vê isso em cerâmicas, tapeçarias e até pinturas rupestres, por que não, né? Novas tecnologias foram surgindo e agora o ser humano pode brincar de Deus, né, com o cinema dando seus primeiros passos. A diferença do live action para animação, né, tá na origem desses quadros sequenciais, onde a câmera filma a realidade e no outro tudo é criado do zero. Muito cuidado com essa ideia, tá? A captura de algo não presume sua veracidade completa. Falando de cinema, tudo é manipulável. Eu quero dizer que através de diversas técnicas, seja tradicional, stop motion, 3D, um mundo novo é criado. E isso dá uma liberdade absurda. E é por isso que ela é tão poderosa. E é curioso pensar como a animação, essa forma de arte tão versátil, é reduzida a uma categoria tão limitada quanto puro entretenimento infantil. Na verdade, o desastre começa quando categoriza a animação como gênero, né? Comédia, drama, terror e animação. Ah, essa sociedade que põe tudo em caixinhas! Colocar tudo em caixinhas é quase a essência do capitalismo industrial, né? Onde tudo é produto e precisa de uma fácil comercialização. Não dá pra negar que um produto, um filme com rótulo é muito mais fácil de ser vendido. E essa ideia começou justamente na era dos grandes estúdios de Hollywood, né? Onde a indústria realmente estava se consolidando e o mercado exigia essa padronização das obras. Dessa forma, o volume de produção seria muito maior e mais dinheiro entraria no bolso dos estúdios, né? Claro. E é muito legal a gente ter essa leitura das coisas. Nos primeiros anos do cinema, né, a animação ocupava um papel experimental e quase revolucionário. Era uma forma de brincar com os absurdos da sociedade, sabe? E até criticar figuras de poder. E é interessante pensar na relação dos animadores com os quadrinistas, por exemplo. Aí nesse bolo também entra cartunistas, pessoas que faziam tirinhas, caricaturas. A sátira, a ironia, o humor político é muito presente nesse tipo de texto e isso acaba sendo levado para animação. Mas, como qualquer expressão cultural, esse lado mais ousado, né, foi sendo abafado à medida que as demandas do mercado e censuras ideológicas ditavam o rumo do mercado. É algo muito mais político que qualquer outra coisa. A gente está falando de um momento onde os Estados Unidos está se tornando uma das principais potências do século XX, consolidando sua hegemonia não apenas militar e econômica, mas principalmente cultural, exportando um modelo de valores capitalistas e moralistas disfarçado de entretenimento acessível. E acho que finalmente a gente chegou no domínio Disney, porque o Mickey ele tem um papel fundamental nessa conversa, né? Já que ele popularizou várias histórias moralistas, idealizadas, que reforçavam o mito do amigo, um sonho americano, né? Onde vemos o triunfo do cidadão de bem em meio a uma sociedade supostamente justa. Hoje eu só estudo cinema e gosto dessa área porque meu eu de 8 anos de idade acabou por acaso vendo um documentário da Pixar, sim, um documentário que mostrava os bastidores da Pixar e tal, e se encantou por esse mundo da animação. Aí, estudando desenho animado por conta própria, né, eu acabei chegando na linguagem cinematográfica e aí meu mundo explodiu. Então eu estou onde estou hoje por causa da Disney, né? Mais ou menos. A Disney ainda é muito revolucionária na linguagem e muito importante para a história do cinema de animação e do cinema como um todo. Fazer uma análise crítica de um contexto histórico e social não reduz o status de arte de qualquer filme que a Disney produz, nem meu carinho por eles. Esses filmes são arte, condicionados por uma ideologia ocidental em meio a um mundo polarizado e incerto, mas são. É preciso ter em mente que histórias moralizantes como Branca de Neve, Peter Pan atraíam as crianças com a sua ludicidade, né, e consequentemente muita grana, porque tinha criança pra caralho, e ofereciam também uma sensação de conforto pras famílias. Porque cuidar de uma criança já é difícil, né, em plena guerra mundial deve ser foda. Mas não dá pra negar as consequências sociais disso. Essa ideia de que a animação é só pra criança ou é inferior é uma pura construção histórica, igual quando dizem que histórias em quadrinhos na literatura. E a gente acaba caindo naquele conceito de hierarquia cultural, né, onde há um desprezo sistemático por tudo que é popular e acessível, como se algo feito pro grande público fosse automaticamente
visualmente, intelectualmente inferior. A animação possui um apelo acessível na sua essência, né? Isso tá muito ligado com a criação da televisão, principalmente. Foi lá que a animação realmente se popularizou para as grandes massas, né? Nesse contexto acaba que o volume precisava ser muito maior, né? A entrega desse produto precisava ser muito maior e muito mais rápida. Então, ideias como profundidade de roteiro eram substituídas por traços mais simples e aventuras mais rápidas e dinâmicas. E justamente por ter esse apelo popular e ser amplamente consumido pela sociedade, a animação se tornou alvo fácil de desqualificação como arte séria. E quando a indústria fica colocando tudo em caixinhas, é meio difícil se desvincular dessa ideia. Tudo em caixinhas! A partir do momento que a obra ganha um rótulo, se subentende que ela seguirá os critérios pré-estabelecidos dessa classificação. Se é terror, deve dar susto. Se for comédia, eu quero gargalhar. Se é animação, isso nem é cinema, isso é coisa de criança. Muitas vezes a sociedade tem a mania de tratar a criança como um ser menos complexo, né? Quase uma desumanização. Isso acaba acontecendo com idosos, pessoas com deficiência e qualquer corpo marginalizado, né? Mas a gente esquece também que a animação propriamente infantil, realmente feita para esse público-alvo, tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças. Porque ela pode ajudar aquele indivíduo a entender o mundo ao seu redor e principalmente desenvolver sua imaginação. Isso não devia ser visto como um defeito, mas sim como uma grande qualidade. Acontece que tudo acaba sendo hierarquia, né? E embora o modelo Disney ele tenha dominado o imaginário ocidental, né, muitas outras tradições cinematográficas e artísticas mostraram que a animação não precisa ser algo exclusivamente infantil, graças a Deus. No Japão, por exemplo, a gente tem o anime, que é muito popular aqui no Ocidente também. Não só o Japão faz isso, mas a gente tem a França, a Alemanha, a antiga União Soviética, o próprio Estados Unidos e até o Brasil. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Por que a gente continua não levando a sério uma das formas mais criativas e expressivas da arte contemporânea? O problema não tá na animação, mas sim na miopia cultural de quem a reduz a um estereótipo. Quando alguém descarta uma obra animada por ser infantil, ela tá descartando todo o potencial de uma linguagem que pode ser tão ou mais impactante que qualquer outra forma de expressão artística, e eu tô puxando sardinha sim. Embora a industrialização ela tenha moldado boa parte da animação, né, a gente vive um momento muito interessante de resgate dessa ousadia da linguagem. Homem-Aranha no Aranhaverso, Akira, BoJack Horseman, Menino e a Garça, Fantástico Senhor Raposo, Ilha dos Cachorros, Coraline, Ghost in the Shell, Anomalisa e até Festa da Salsicha. O cinema de animação é um universo infinito a ser explorado. A arte é materialização da existência humana. Por favor, não vamos pôr ela em caixinhas. Chega de caixa, abre a caixa, queima a caixa. Eu tava muito interessado em ver aquele filme que estreou no cinema ano passado, Arca de Noé, de animação brasileira. Acho que ainda não chegou em nenhum sistema de streaming, né? Eu não tive a oportunidade de assistir no cinema. Comenta aqui nos comentários se você já assistiu. Também deixa seu like e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, tá? Toda quinta-feira, 4 horas da tarde, todo dia no Shorts. Até mais!